Eu trago este colete porque é, digamos que é uma peça emblemática, faz parte da farda de um dos grupos corais de canto alentejano mais antigos do nosso Alentejo. Portanto, é um grupo que foi fundado em 1947 e que é o Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas. Portanto, uma coletividade que tem mantido ininterruptamente, ao longo de mais de 7 décadas, a sua atividade, a divulgação deste património que é nosso, que é alentejano, e que foi distinguido com o símbolo da Unesco, com o selo da Unesco, e que, de facto, nós temos muito orgulho em ter contribuído para que se tivesse, de facto, concretizado essa grande ambição de todo o Alentejo, de todos os alentejanos, de ver esta expressão cultural tão única, e ao mesmo tempo também tão global como é o nosso canto alentejano. Sempre tive uma grande paixão pelo canto alentejano e acabou também por se efetivar mais com a minha qualidade de sócio desta coletividade desde os tempos da minha juventude, digamos assim, que depois, ao longo dos anos, se manteve nessa perspectiva só de sócio, de frequentar a sede da coletividade, porque trata-se também de uma das poucas coletividades que, felizmente, tem uma sede própria, que ao longo dos anos foi sendo construída com muito esforço e sacrifício dos seus associados, com alguns donativos, com o apoio das entidades oficiais, e felizmente tem uma sede que hoje nos orgulha a todos, porque alberga não só o grupo coral mais tradicional, os séniores, digamos assim, mas também neste momento já tem gente mais jovem que felizmente tem aderido a esta manifestação cultural. Temos um grupo de miúdos entre os 9, 11, 12 anos, que está neste momento a projetar aí a sua imagem com bastante qualidade, e temos outro que é a Tertúlia dos Amigos do Cante, já com jovens na casa dos 20 e tais, e portanto é de facto muito bom termos numa coletividade conseguir agregar três estratos etários, digamos assim, com um sentido comum do gosto pelo canto alentejano. E voltando um pouco atrás, como disse, todo um percurso de sócio da coletividade, da amizade pelo canto, pela coletividade, e depois mais tarde, aqui há uns anos, talvez quase 2 décadas, fui convidado para ser presidente desta coletividade e acabei por sê-lo com muito gosto e muita honra durante alguns anos. Atualmente sou presidente da Assembleia Geral, não da direção, mas sou presidente da Assembleia Geral. E depois também acabei por participar e fazer parte do grupo coral, não é? Tive sempre uma atração muito grande pelo movimento associativo, respeito muito as pessoas que suportam o movimento associativo, as entidades que contribuem para que o movimento associativo se mantenha vivo, e um carinho especial sobre esta do cante, porque para além da questão de hoje em dia o cante ser muito acarinhado, ser muito aplaudido, mas não nos podemos esquecer que houve tempos em que o cante passou fases muito difíceis. Por outro lado, um carinho muito especial também por esta coletividade, pelo que ela representou para muitas gerações de pessoas desta terra, porque, no fundo, esta coletividade, como diz o nome, Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, era uma coletividade que tinha na sua base, no seu fundamento, os trabalhadores rurais, os trabalhadores agrícolas, aqueles que tinham um trabalho muito duro, muito difícil, que trabalhavam de sol a sol. E depois o escape que tinham, o divertimento que tinham, de facto, era juntarem-se e cantarem o Alentejo, cantarem as coisas do dia-a-dia, como todos nós sabemos, os conteúdos que têm os poemas que cantam o nosso Alentejo, e também um pouco o lazer e o divertimento, porque era ali naquela coletividade que tinham a possibilidade de ter os seus bailaricos, ali conheciam as suas namoradas e elas conheciam os seus namorados, ali se fizeram casamentos, vieram filhos. Portanto, no fundo é todo este apego e toda esta ligação que esta coletividade tem e que representa para todos os alcaçovenses, naturalmente, mas particularmente para aqueles que estão mais envolvidos, um carinho muito especial e um amor muito especial, não é? O grupo, quando se formou, eu nessa altura não sei, nem há nada escrito sobre as ideias dos fundadores ou das pessoas que vieram a seguir, porque foi esta farda. Sei que o Coutinho
este tipo de tecido era o tecido mais utilizado para roupas que os trabalhadores usavam nos trabalhos agrícolas. Isso não tem dúvidas. As pessoas usavam umas calcinhas de cotim e daqueles blusões que eu estou a dizer que é o de inverno. Lembro-me ainda na minha juventude de ver muita gente que trabalhava no dia-a-dia no campo com esse tipo de farda. Portanto, o cotim era o tecido mais utilizado. E daí que eu penso que o colete, mas isto é apenas uma opinião minha, é a versão mais domingueira, digamos, da farda. Mas, digamos que a vida dos trabalhadores do campo, havia pouca distinção. Acho que eles estavam sempre em trabalho, coitados, não é? Os trabalhadores rurais estavam sempre em trabalho, depois para além dos seus empregos, porque nós estamos a falar de um território em que havia um sistema fundiário, todos eram assalariados, não é? E todos tinham patrões. Estamos numa zona do país em que, na altura, eu lembro-me, era miúdo, eu lembro-me de se trabalhar e dos trabalhadores irem para as herdades próximos aqui da nossa freguesia, e algumas até bastante longe, a pé, para começarem a trabalhar ao nascer de sol, e depois vinham, quando se punha ao sol, regressavam a casa. Portanto, isto hoje parece que de facto que não é real, mas de facto as coisas aconteciam mesmo assim. E há alguns que saíam daqui a uma segunda-feira e vinham só no final da semana, por vezes a pé, outras vezes em carros de tração animal, iam para as grandes saídas, para trabalhos fora do nosso freguesia, da nossa região, iam e estavam lá temporadas de 2, 3 meses, de facto. E depois regressavam, passados os 6 meses, estou-me a lembrar da cortiça, de outro tipo de trabalhos sazonais que apareciam e que eram levados para outros locais. Nós, de facto, tentamos que, tal qual como diz aqui o nosso símbolo, que respeitemos a memória do que foi, de facto, as origens do grupo. Portanto, o grupo só surge porque os trabalhadores rurais, que tinham os seus hábitos, tinham, digamos, que as suas vestimentas, assim o entenderam, que ele aparecesse e que lhes servisse na altura e preenchesse, digamos, que não eram horas vagas que tinham, coitados, porque trabalhavam de sol a sol, mas que de facto preenchesse algum tempo que tinham para lazer e que não tinham outro local e outra atividade que não fosse, de facto, o cante e os bailaricos e beber o copinho de vinho e a aguardente. Eu ainda sou do tempo em que mais do que 2 ou 3 pessoas era considerado uma manifestação. Portanto, não sei se aquilo se era entendido pelas autoridades como alguma expressão mais de revolta, de jovens juntos a cantar, quer dizer, a desculpa era sempre que estávamos a incomodar, não é? Mas eu acho que eles não gostavam muito que as pessoas se juntassem, que se reunissem, porque atrás do canto também havia conversas. Eu penso que era um pouco por aí, não é? Por isso é que eu digo que houve uma altura em que o canto não foi fomentado. O canto foi bloqueado e foi acorrentado durante muito tempo. E naturalmente que também os movimentos mais contestatários ao regime também surgiram de facto das camadas mais desfavorecidas e mais frágeis, que eram os trabalhadores agrícolas. Temos que nos lembrar da luta pelas 48 horas, portanto que teve um cunho muito forte, sobretudo nas terras do Alentejo, onde as pessoas eram exploradas, quase que escravizadas. E o canto estava relacionado com tudo isso, o canto alentejano. Até as letras, por vezes, se fossem um bocadinho mais subversivas, digamos assim, eram imediatamente perseguidos. E nós tínhamos o cuidado de cantar algumas normais, aquelas, mas de vez em quando intercalávamos uma outra mais subversiva. E isso, por vezes, chegava aos ouvidos de quem não gostava. Não é? Nós não tínhamos consciência política, na altura, de facto, do que era o regime, porque quer dizer, a nossa informação não era como é hoje, não é? Mas ouvia falar nos movimentos. Eu, por exemplo, lembro-me, quando era mais miúdo, que eu ia com o meu pai à noite, tenho a imagem à noite, ia com o meu pai com outros homens, que eu não me lembro já quem são, mas com um caráter muito secreto, e eles iam de capote e tal, e o meu pai levava-me sempre com ele para a casa de um tio meu, que era o tio Chico da Matinha, que foi combatente na Primeira Guerra Mundial, e então iam para lá ouvir o Rádio Moscovo.
E aquilo despertava-me lá de Moscovo, que é o Ramo Moscovo, e eu percebia que havia, digamos que, um ambiente contestatário do regime, contra o Salazar, que era uma figura tenebrosa, e não sei o que mais. Tínhamos essa consciência, mas pouco mais do que isso tínhamos, não é? Agora, naturalmente, que as autoridades tinham uma percepção diferente e suspeitavam sempre quando havia, de facto, um ajuntamento, quando havia uma quantidade de jovens que eram um pouco mais, digamos, mais traquinas, digamos assim, estavam sempre desconfiados. A minha juventude passou-se ali nos anos 70, antes do 25 de Abril ainda, portanto ainda acompanhei algum percurso e, de facto, os mais jovens víamos no canto também alguma forma de distração. Tínhamos os nossos petiscos e depois cantava-se a alentejana. Por isso é que há bocado lhe disse que juntávamos, reuníamos em alguns cafés, em algumas casas particulares de amigos e gostávamos de cantar a seguir. Por vezes isso extravasava um pouco para as ruas, mas aí já tínhamos a guarda, a GNR, atrás de nós. Não é? Mas de facto o canto era uma expressão muito utilizada pelos jovens, porque eles sabiam cantar melhor, porque tinham mais jeito, mas todos cantavam. Todos cantavam, porque era uma forma também de socializar e digamos, que termos uma coisa em comum, algum objetivo em comum, que era conseguirmos fazer um canto, vamos lá ver se o canto sai bem, se não sai bem, se está muito desafinado, se não está. Não havia muitas discotecas naquela altura, sobretudo aqui numa terra como a nossa, não havia muitas discotecas. O que é que havia na altura? Eram os bailaricos no Clube dos Trabalhadores, que eram os melhores, na sociedade, no Sport Clube Alcacevense, nas suas sedes sociais, e estávamos sempre à espera que aparecesse um bailarico para nos divertirmos, para não moriscarmos as raparigas, e evidentemente que era um acontecimento, o baile da pinha, o baile da laranja, sei lá, o baile da serração da velha, sei lá, tantos bailes que se fazia, pelas festas sobretudo, pela Páscoa, pelo Natal. Todas as festas eram assinaladas com vários bailes e naquela altura lembro-me perfeitamente que as coletividades se organizavam para que não se fizessem bailes no mesmo dia, portanto o divertimento eram os bailes, centralmente. Havia dois grandes divertimentos, eram os bailaricos, as festas anuais, a Feira de Alcáçovas, a Feira de Nossa Senhora de Aires, as festas naturalmente de todos, como o Natal, a Páscoa, e aí é que tínhamos algum divertimento a mais, porque durante a semana pouco ou nada, e de facto lá havia o petisco-sítio e uma cantiga a seguir e depois cama, não é? Hoje já não é assim, mas é a memória que temos desses tempos, não é? Eu penso que nós temos feito tudo para que, de facto, o selo, a responsabilidade que nos foi dada com a classificação do Cante, nós temos contribuído para que, de facto, ela não se perca e que, como há bocado vos acabei de explicar, neste momento temos mais 2 grupos, para além dos séniores que existiram durante muitos anos, não é? Quer dizer que o selo que deu fruto despertou o interesse junto das camadas mais jovens e nós estamos a fazer esse trabalho. Estamos a fazer esse trabalho que é passar o testemunho àqueles que irão ocupar o nosso lugar quando, de facto, já tivermos de uma forma tal que não consigamos cantar, não é? E já temos alguns, infelizmente, com essa idade, temos algumas pessoas já bastante avançadas na sua vida, mas que continuam com um espírito jovem na mesma, sobretudo no que diz respeito ao cante.